Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à reunião semanal do Grupo Sim, Spiritism in Michigan. Nós nos reunimos aqui todas as quintas-feiras no Unity Farmington Hills. Nosso grupo tem algumas atividades. Na segunda-feira se reúne virtualmente no Zoom para um estudo de alguns dos livros da obra de Allan Kardec. Atualmente a gente está estudando o livro dos médiuns, já está aí com uns 30 e poucos encontros já, mas se vocês estiverem interessados, a gente pode receber vocês para vocês aprenderem alguma coisa, né? A gente, durante a nossa reunião aqui, a gente tem um livro de preces e vibrações, onde a gente escreve o nome daquelas pessoas a quem a gente quer fazer alguma missão, né? E com essa informação a gente leva para a nossa reunião mediúnica que acontece após a essa palestra e a sessão do passe, né? E durante a nossa reunião mediúnica a gente vibra em nome dessas pessoas que vocês colocaram. Pode ser vocês mesmos, pode ser seus parentes ou alguma pessoa que vocês acreditam estar precisando de alguma ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Então eu já falei da reunião, é a nossa reunião que acontece aqui. Existe uma atividade em paralelo que é a evangelização infantil para quem tem criança de 5 a 13 anos. Se quiser participar, só vem para essa reunião e deixa o filho lá, né? A reunião mediúnica ela é restrita aos médiuns da casa, né? É claro que se alguém tivesse uma experiência relevante e quiser participar, a gente vai analisar, né, o caso da pessoa. É importante que tenha essa verificação para a gente identificar a afinidade, né, que existe daquela pessoa com a gente, né, para que a gente consiga fazer um trabalho mediúnico que seja produtivo. Tá? A gente tem uma biblioteca, que vocês podem ver ali, que tem um acervo de 200 livros, ou um pouco mais do que isso, né? Livros de vários autores espíritas, e existe um catálogo que está ali. Se vocês quiserem olhar também, a gente vai disponibilizar o link para esse catálogo, né? Qualquer tempo aí vocês mandam uma mensagem para a gente e a gente reserva o livro para vocês. Ou se vocês quiserem ver hoje mesmo, também pode fazer isso. Essa questão da comunicação, a gente está em praticamente todas as mídias sociais, e temos dois grupos do WhatsApp. Um deles é o grupo destinado à caridade, onde a gente veicula informações a respeito de atividades que a gente faz agora no dia 1º de abril, que não é mentira, né? A gente vai fazer uma atividade que a gente está preparando para divulgar para vocês, né? E a gente divulga essas informações a respeito das nossas atividades também na nossa página do Facebook, né? E do Instagram. Eu acho que eu falei quase tudo já, né? A gente tem uma caixinha de doações que ajuda a gente, tá ali na caixinha vermelha, que a gente pede para ajudar na despesa aqui do local, né, que a gente tem que pagar o aluguel das 2 salas. E quando a gente faz essas atividades, esses encontros, a gente arrecada alimentos ou itens de vestuário, e a gente doa para algumas das muitas organizações que ajudam as pessoas carentes que existem aqui nessa área, né? A gente pensa que os Estados Unidos é um país rico, mas existe muita gente pobre aqui também, muita gente necessitada, né? Então,
vindo aqui para o que a gente vai fazer hoje, esse trabalho. A gente vai falar sobre o capítulo 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Né? E eu vou dar início a esse trabalho, vou fazer uma pequena oração. Gostaria que todos vocês fechassem os seus olhos, inspirassem profundamente, mentalizando o nosso Mestre Jesus. Vamos até Ele, nos unindo através da sua bondade infinita, da graça que nos é dada de estarmos aqui hoje, agradecendo a espiritualidade amiga que aqui veio para nos ajudar nesse trabalho da palestra, do passe, mantendo nossas mentes abertas para as intuições que nós receberemos, para que possamos participar através dos nossos pensamentos, das nossas representações, que todos são bem recebidos a participar disso. Pensando que participamos nós e participamos os amigos da espiritualidade que, através de nós, nos intuem. Então, com dentro desse espírito de paz, de harmonia e de amor, de caridade, nós vamos então dar início ao nosso trabalho de hoje, que assim seja, graças a Deus. Foi bem corrido, né? Então, o tema é Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo lá do Evangelho, ele começa, né, mais ou menos dividido em 3 partes, e quem já leu o Evangelho sabe que tem sempre no fim uma parte que é tipo assim, a mensagem dos Espíritos. Né? Basicamente, esse capítulo fala sobre 2 coisas. Alguém quer dizer quais são as 2 coisas que acho mais importantes desse capítulo, do contexto desse texto? Não. Unidade e o quê? Segunda coisa. Por assim dizer, pureza. Né? O primeiro texto, né, que é tirado do Evangelho de São Mateus, diz o seguinte: por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência. Os baldos de inteligência são aquelas pessoas, né, de conhecimento mais elevado, mas sim os humildes. Tanto que diz ser para eles esse reino dos céus, e não para os orgulhosos. Né? Eu falei da pureza, mas na verdade não é a pureza, é o orgulhoso. Porque a pessoa que é pura não é orgulhosa. Né? E a gente vai tentar exatamente discutir a respeito, né, em função desses 2 elementos, né, como sendo os elementos da nossa personalidade que nos impedem de exatamente chegar no reino dos céus. Ele disse que o reino dos céus é o reino dos puros, dos pobres de espírito e dos humildes, né? Os que não são orgulhosos e aquelas pessoas que são simples. Né? Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, como a gente nos entende, né, tem geralmente tão alto o conceito deles mesmos e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecerem atenção. Né? Se a gente pensar assim, tem uma infinidade de intelectuais na história da humanidade que eram, por assim dizer, céticos ou ateus, né? Não acreditavam em nada que não fosse material. Né? Mas isso não é uma regra. Né? A gente sabe também que tem muitos que por assim dizer, aglutinaram todo aquele conhecimento a valores religiosos, não necessariamente cristãos, mas valores religiosos que
dessa forma, né, mantiveram a sua conexão do alto do seu conhecimento, né, eles, mesmo assim, eles mantiveram essa conexão com o divino, né, com o superior. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, frequentemente os leva a negar até mesmo a divindade e contestar-lhes um dos seus mais belos atributos, que é a ação providencial da divindade sobre as coisas desse mundo, né? E hoje mesmo eu estava falando com um colega, dizendo assim, a gente não tem, muitas vezes a gente não tem essa visão, né? Porque a nossa visão está coberta por vários elementos da nossa personalidade, da nossa vida material, e não nos deixam ver como Deus, né, e a espiritualidade está presente na vida da gente, né, e como eles ajudam a gente, como eles estão tendo todo dia dizendo, não faça isso, né, olha, esse é o caminho, né, e a gente vai, teima, porque a gente, né, tem lá os nossos limites e aí acaba seguindo do jeito que a gente acha que é o mais adequado para a vida da gente, né? Se recusarem a admitir o mundo invisível, se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que esse conceito esteja fora do alcance. É claro que eles entendem isso, que eles são, né, bastos, né, ou baldos, aliás. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas boas apenas para gente simples. Né? Eles acham que, muitos deles acham que a humildade é para pessoas, né, pobres, né, simples, né, pessoas que não têm conhecimento arrojado a respeito do mundo da ciência. Tendo por pobre de espíritos que tomam a sério aquele conhecimento e a visão que existe, que eles têm do divino, do espiritual. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus quis dizer que a ninguém é concedida entrada nesse reino, o reino dos céus, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio. É claro que ele não quis dizer isso. Então, todo mundo tem a oportunidade de chegar ao reino dos céus. Cada um de nós trabalhar para isso, né? E tem uma série de outras passagens na Bíblia que fazem referência a isso, né? Como você falou, é mais fácil um camelo passar na brecha de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus, né? Essa riqueza aí a gente pode trazer para que, dentro desse contexto, como uma riqueza de conhecimento. Será que esse conhecimento todo realmente vale alguma coisa? Né? Talvez valha aqui, né, no nosso mundo material, mas quando a gente sai daqui, talvez não seja tão valioso assim, não vai nos ajudar na nossa evolução, né? A depender, é claro, da qualidade do conhecimento que a gente adquire aqui na nossa experiência, nessa existência e nas outras também, né? Isso aí é um pouquinho que a gente vai assimilando, adquirindo, vai ganhando e vai acumulando lá nos nossos bônus na vida espiritual. A depender, é claro, de como a gente utiliza esse conhecimento que a gente adquire. Se esse conhecimento é utilizado para o bem, principalmente para produzir e aprimorar o bem-estar das outras pessoas, daqueles que estão à nossa volta, né? Isso mostra que a gente está sendo altruísta e não egoísta, né? Isso mostra que a gente está sendo tá sendo
por assim dizer, amável, né, porque a gente ama outras pessoas em vez de odioso ou arrogante, né, ou desrespeitoso, né, o que são sentimentos e ações que que nos levam a perceber que a gente está muito focado em nós mesmos e não nas outras pessoas. Né. Então, essa foi a primeira parte, né, quando ele falou sobre os orgulhosos e os humildes. A segunda parte ele vai falar sobre os humildes também, mas baseado, né, naquela passagem de Mateus, como ele diz assim, né, que Jesus foi para uma festa, né, e lá chegando ele foi oferecido um assento próximo era a festa de aniversário de alguém importante, foi oferecido a ele um assento próximo ao lugar onde a família ia ficar e o aniversariante também. E aí ele disse, não, vou ficar por ali mesmo, né? E aí ele deixou aquela mensagem para a gente, né? Aquele que se humilhar se torna pequeno como essa criança será e maior no reino dos céus. Aquele que recebe em meu nome ou alguma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Né? A criança que está falando aqui está se referindo à humildade da criança, na pureza da criança. Né? E também a outra mensagem de Lucas diz, portanto, todo aquele que se eleva, no sentido de elevar o seu ego, né? Eu vou sentar ali porque eu conheço aquela pessoa, então eu acho que eu me sinto no direito de ficar junto a ela, de compartilhar com ela mais próximo as emoções desse evento aqui. Então, essa pessoa, ela está sujeita a passar por uma situação de constrangimento, por assim dizer. De chegar alguém mais que o anfitrião ache que seja mais importante ou que seja mais relevante, né, para aquele convívio familiar durante aquele evento. E aí ele vai dizer, eu preciso dessa cadeira aqui, porque essa pessoa chegou e... Né, eu gostaria que ela ficasse aqui. Então, no texto ele disse, não, você pode passar por uma situação de vergonha e tal. Agora, quando eu estava lendo isso, eu pensei assim, será que a pessoa precisa realmente ficar envergonhada? Será que se ela fosse tão rica de espírito, por assim dizer, né? Ela não entenderia aquilo ali como, realmente, aquela pessoa ali é uma pessoa mais próxima da família, então ela merece ficar ali junto. Então, não seria problema nenhum para aquela pessoa ir lá para outra cadeira, né? Ficar mais distante da mesa. Então, acho que a gente tem que contextualizar essa parte desse capítulo. Não pensando assim, não, acho que não. Eu, por exemplo, não me sentiria mal se alguém chegasse para mim e dissesse, desse lugar aqui para essa pessoa, né? Legal, para mim tudo bem. Não tem... Eu acho que legal que eu fui convidado, né, para participar. Estou aqui já na festa e tal, a gente vai ir junto, vai ter a oportunidade de compartilhar os sentimentos. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco. Como é que a gente reagiria nessa situação, cada um de nós? Né? Será que a gente ficaria realmente encabulado? Será que isso é tão importante assim para a gente? Né? É uma lição que a gente pode aprender, né? Utilizar a oportunidade para aprender com isso. Né? Que é
na última essência, a finalidade de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? A gente ouvir e refletir a respeito do que a gente conversa para saber qual seria a nossa posição, né, se a gente estivesse ali, né? Naquela situação. Brasil, posso fazer uma pergunta? Pode. Se você tiver toda essa consciência e humildade, você vai chegar e vai lá sentar na primeira cadeira, sem saber quem foi convidado? Não, eu acho que não. Assim, é a história do Simon Cole, que a gente fala no Brasil. Né? Se você tem toda essa consciência, essa humildade, você não vai chegar na festa se achando o mais importante da festa. Não, é claro que não. Entendeu? Você vai chegar e vai esperar para ver, né, quem são os convidados para você poder interagir. Exato. Então, é isso que ele quis dizer. Mas é isso que eu digo. Agora, vamos dizer que... Você se sente por engano. Aí não, É, você por não vai engano, ficar com vergonha. isso. Você fala, não sabia, desculpa. É. Agora, no caso, não foi isso que ele disse. Não era por engano. A pessoa chegou e sentou porque ela se achava mais importante de todos ali. Eu sei, mas o meu questionamento é assim, o que o texto fala sobre a pessoa. Como, assim, é como se ele estivesse fazendo uma leitura da reação daquela pessoa, né, dizendo assim, ela se sentiu humilhada. Né? Na verdade, ele não diz que ela se sentiu humilhada, ele diz você pode se sentir humilhado. Né? Então, eu estou questionando exatamente isso. Quer dizer, a depender do nosso, como você disse, da sua condição mental, da sua elevação, de quanto você pensa nas outras pessoas, pode ser que eu venha me sentar ali, ou você se sente na primeira fila, e aquilo ali foi um engano, foi só assim um momento que você estava animado, porque, que legal que aquela pessoa está fazendo uma festa, eu chego aqui, aí ele pode vir e dizer assim, será é uma situação diferente dessa que ele descreveu. Mas porque no texto ele fala, ele está assumindo que a pessoa se sentiria humilhada. Né? E é isso que eu estou questionando. Da maneira que eu entendi o texto, não é que a pessoa se sentiu daquela maneira. Ele disse, você pode se sentir dessa maneira. Né? E aí ele deixa o recado, é melhor que os humildes serão, os rebaixados serão elevados e os elevados serão rebaixados. E no texto ele dá outro exemplo. Agora você chegar e sentar atrás, e aí o anfitrião chegar e falar, ô Ivo, vem aqui mais perto da gente. Também fala aí isso. você vai se sentir, né, de certa forma, mas isso não é o que aconteceu necessariamente na passagem. Né? Teoricamente, ou pelo menos da maneira como ele descreveu, a pessoa sentou na frente. Agora, da mesma forma que ele disse que ela sentou na frente, ele disse que a pessoa se sentiu humilhada, não quer dizer que ela se sentiu humilhada. É isso que eu queria chamar a gente para refletir. Eu entendi isso. É isso que eu queria chamar a gente para refletir. Né? Ler isso depois e aí pensar assim, será que é isso mesmo? Será que eu me sentiria assim? É isso que eu quero que eu gostaria que vocês pensassem. Como será que eu me sentiria? Né? E isso é que vai dizer para você, aí nesse momento você vai realizar, ou vai entender qual é o seu nível de desprendimento daquele desejo. Fala, Val. É igual quando você vai no treinamento, aí todo mundo senta no treinamento, todo mundo sai para o almoço, aí quando volta tem alguém no seu lugar. O cara diz, pô, você está no meu lugar. Você pergunta, mas tinha lugar na casa assim? Pô, esse cara que ele dorme no mesmo lado da cama há 30 anos, vai pro hotel e dorme sozinho no lado dele da cama. E acha que é dele aqui. É aquele caso. Isso escapola de todos os casos. Então, mais uma vez, é isso que eu queria, assim... Acho que a ideia que você quer passar é que a gente não tem lugar, né? Se você sentou lá e não tem... Como é que você vai reagir em cima desse lugar? Não tem lugar marcado. Quando a gente era criança lá na escola, esse aqui é o meu lugar. Não estou vendo seu nome aqui. Não existe isso. A gente nem é dono do nosso corpo, quanto mais do Não, esse é o ponto, acho que ele tem que ser. Aí ele diz em seguida, essas máximas, né, que eu falei
da ocasião da festa, e a outra que fala sobre a pobreza do espírito. Essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Né? E aí, essa é uma questão extremamente interessante, que é a nível de expectativa que a gente cria a respeito de tudo que envolve a vida da gente em todos os dias da nossa existência. Né? Todo dia, quando a gente acorda, a gente já... A primeira coisa que a gente faz é: hoje vai acontecer isso e tal, não sei o quê, eu vou para tal lugar, né, eu vou encontrar com tal pessoa. A gente cria todas aquelas expectativas, né, que a gente talvez pareça para a gente como uma questão de planejamento. Né? É claro que muita gente planeja assim, meu amigo Pablo, né? Todo dia, de noite, antes de dormir, ele escreve as coisas que ele vai fazer no outro dia. Admiro muito isso aí. Não só isso, e ele revisa as coisas que eu no fim do dia fiz isso, não estou com a mãe. Seja perfeito. Então, essas expectativas, né, elas são assim, extremamente benéficas, mas também causam muito problema para a gente. Principalmente quando a gente tem muito apego a elas. Né? A gente tem que ter um certo nível de flexibilidade, né? Como a história do cara que veio aqui. Não só pegar dessa cadeira, pode ficar, né? Aquela pessoa realmente precisa ficar aqui, né? É da família, tem que ficar mais junto. Então, vamos desapegar disso aí, né? Vamos não rebaixar, mas conter um pouco aquela expectativa que a gente tinha quando a gente entrou na festa, de que a gente ia ser o centro da atenção, que a festa não era nem da gente, era da pessoa que convidou, né? Mas muitas vezes a gente cai nessa armadilha. E aí ele diz assim, Jesus, toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que não tem pretensão de alimentar a superioridade ou a infabilidade. Pequeno no sentido de simplicidade, de pureza, de humildade, de encarar as coisas sem pretensão. Estou já acabando. Ele é o timekeeper. De vez em quando eu faço o trabalho dele também. E aí a mensagem final, que é como o Espiritismo vê essas passagens da Bíblia, né, e as mensagens que estão embutidas nela. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram maiores e mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo tudo aquele, os primeiros são os mais simples no caso, né? Levaram consigo, desculpe, peguei aqui, aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, né? E que não se perde nunca, né? Todos os pontos positivos que a gente desenvolve, né? O desprendimento da materialidade, o amor ao próximo, a preocupação com aquele que é mais necessitado, né, do que a gente. Todas essas coisas que são os verdadeiros valores que a gente leva, né, e que vão ajudar a gente na próxima visita ao plano material, né? Nada mais possuindo senão isso, chegam ao mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perdem, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais, esses são os outros no caso, né? Apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, né? Na nova existência. Portanto, vêm colocados acima de si
e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinhavam. Né? Existem vários relatos de situações como essa. Né? A gente não precisa ser assim, nada assim, muito elaborado. Né? Vamos dizer que a gente teve um relacionamento na vida, né? Conviveu com uma pessoa por muitos anos e a gente não dava a verdadeira importância que aquela pessoa tinha para a gente, no sentido de que a gente se achava superior àquela outra pessoa. Né? E aí, o que acontece? Desencarnam dois e aí vão se encontrar lá. E daí a gente vai ver aquela pessoa toda cheia de luz, né? Leve, né? Abençoada, né? Com a espiritualidade auxiliando e levando no sentido, para se engajar com outras atividades, né? Que com certeza vão ajudar aquela pessoa a progredir naquele caminho da bondade e do amor, né, infinito do nosso Pai Maior. Enquanto que a gente fica ali, né, amarrado assim mesmo, né, amarrado naquelas coisas que a gente disse, que a gente fez, que elas que nos prendem, né, pensando o que é que eu fiz, por que é que eu estou aqui, né, tentando entender aquela situação. Por que vocês acham que a gente tem essa dificuldade? Por que será que vocês já pensaram que um dia isso poderia acontecer com vocês? Né? E se por acaso isso acontecer, o que vocês acham que... qual vocês acham que deveria ser a atitude, né, que a gente deveria ter quanto a essas preocupações, né? Quanto a esses sentimentos de apego às coisas, né, que a gente deixou na vida material. Porque são esses sentimentos, são essas preocupações que fazem com que a gente se sinta daquela maneira. Que a gente ache, que a gente perceba que outros espíritos estão progredindo enquanto a gente está preso, né, enquanto a gente está amargurado, né, enquanto a gente está infeliz naquela condição, né, que a gente desencarnou. Né? Simplesmente porque a gente está apegado ainda àquilo que existia na Terra, na vida anterior. Né? Enquanto que aquelas pessoas que eram mais simples do que nós, a gente vê se diminuindo, porque a gente está cansado de ver assim, pessoas humildes, que não tem nada material, que em casa só tem uma mesa com uma cadeira e uma panela. Aqui é tudo que eles têm na casa deles. Né? Eles são extremamente felizes. Né? Porque tudo mais que para a gente é necessário, para eles é supérfluo. Né? Não é a coisa mais importante na vida para eles. Né? E isso aqui é bem o que ele fala, né, nesse texto, né, da gente encarar as coisas do ponto de vista da humanidade, da humildade, do desapego. Né. Okay. E como é importante para a gente entender, né, essa questão do desapego, não só as coisas materiais, mas alguns elementos da intelectualidade do ser humano encarnado, né? Que, se não adequadamente direcionados, podem levar a gente a se fechar, né? se prender cada vez mais dentro daqueles conceitos. Eu acho que eu compliquei um pouquinho no final, né? A gente já está acabando aqui, mas eu queria saber de vocês o que é que vocês perceberam, o que vocês conseguiram assimilar e, principalmente, né, o que é que vocês acham, né, e como vocês se sentiriam se vocês desencarnassem nessa situação assim, né? Vamos dizer que vocês
sei lá, uma pessoa, uma situação hipotética que você está sozinho, né? Era um casal, né? E o seu companheiro, a sua companheira lhe deixou e daí você ficou sozinho para cuidar de tudo na vida, né? E começou a levar a sua vida e tal, e aí ficou amargurado porque a pessoa lhe deixou, né? Com toda aquela carga de serviço para fazer, e daí você vai, segue a sua vida, né? E diz assim, agora só sou eu mesmo e pronto, acabou-se, né? E aí continua até que chega um dia e vai e desencarna também. Então, desencarna dentro daquela condição mental de amargura, porque foi deixado, né, de peso, porque teve que carregar todas aquelas outras coisas, né, que giravam em torno daquela família, né? Você teve que tomar conta daquilo tudo. E aí você desencarna dentro daquela condição. Né? Como será que esses sentimentos que você levou, essa condição mental que estava com você quando você desencarnou, como será que aquilo ali vai refletir na sua vida espiritual, na sua vida após a vida material? Né? Isso tem que ser trabalhado, né? Lá. Atrapalha, né? Atrapalha, com certeza. Depende da sua consciência espiritual. Depende. Da mesma forma que vocês falam da cadeira. A pessoa pode ter deixado você, mas você não culpar a pessoa. Você pode aceitar a carga que vai vir daquilo de bom grado e ainda agradecer. Depende da sua consciência. Depende da sua consciência. No momento da transição, se você perceber, realmente aquilo ali foi bom para mim. Se aquela pessoa não tivesse me deixado, eu não teria desenvolvido todas essas outras coisas que eu desenvolvi, né? Durante aquele período que eu estava sozinho, que eu tive que sair da minha zona de conforto, né? E eu estou falando isso agora exatamente para validar o que você está dizendo, que depende exatamente de como você desencarna, né? Da sua condição mental. Assim como depende também da gente entender, né, o mal que a gente fez para outras pessoas, né, e ser humilde o suficiente para pedir perdão para elas naquele momento, dizer assim, Deus, me dê uma chance para eu consertar o mal que eu fiz, né, que eu possa trabalhar aqui, mesmo aqui na espiritualidade, para ajudar aqueles que eu prejudiquei. Né? Mas você não precisa colocar a condição mental como importante apenas no lado espiritual. Quanto de nós aqui nessa sala ainda não está buscando a felicidade do lado de fora? Tem aquela necessidade de alguma coisa a mais e se sente incompleto ainda. E nós estamos num plano que se chama de plano físico, mas é um plano mental também. Que você falou do exemplo da pessoa que não tem nada e é feliz, ela achou a felicidade dentro dela, ela não precisa de nada. Ela pode ter mansões, iates e barcos, ou apenas uma panela. Mas se ela achou a felicidade dentro dela, é indiferente. Então, assim, com certeza. É a mesma coisa no lado espiritual. Aqui não é diferente. Cleiton. Eu estava lembrando, né, sobre essa questão da humildade. Um filme muito fala sobre como os povos humildes se relacionam com isso, né? É uma comédia chamada Os Deuses Devem Estar Nus, que é uma garrafa de Coca-Cola e aí cria uma situação complicadíssima que o chefe da tribo lá tem que se desfazer daquela garrafa. Então mostra como é ridículo quando todo mundo não tem nada, né? E você acrescenta alguma coisa, como passa a ser ridículo e como é difícil você resolver esse problema. Quando a coisa vem fora do tempo. Né? Porque eles nem sabiam o que era. Esse filme é interessante. Isso pode ser assim, uma garrafa de Coca-Cola pode ser um conceito, né? Trazer um conceito sem explicar, simplesmente dizer, está aqui, né? É de vocês.
que a gente O pensa que Espiritismo pode fez ajudar. isso, né? É, O Espiritismo foi um conceito que foi tirado do misticismo e colocado como uma ciência, e a sociedade não aceitou. Não aceita até hoje, muita gente não aceita até hoje. E é um conhecimento com embasamento filosófico, científico e religioso, e que a gente ainda está aprendendo a descobrir como funciona. porque a gente não tem um conhecimento. Assim, eu diria que, assim, que muita gente não está preparada para entender isso. Muita gente. Né? Não chegou ainda no nível de abertura mental para entender isso aí. É como física quântica, não é todo mundo que entende. Bem, pessoal, o tempo está esgotado. Eu vou pedir a vocês que, para fazer uma oração de encerramento, né? E logo em seguida a gente vai vai aplicar o nosso passo ali. Eu queria que vocês permanecessem dentro da mais tranquilidade, da paz. Possível, né? É claro, dentro das nossas possibilidades, para que a gente possa harmonizar esse ambiente aqui e que essa harmonia chegue até lá no nosso local de trabalho também. Então, fechando os olhos, vamos respirar profundamente, relaxar nossas mentes, se conectar novamente com o plano espiritual, agradecendo a oportunidade que nos foi dada de discutir aqui essas palavras do Evangelho e o seu respectivo entendimento pela doutrina espírita, assimilando individualmente esses conceitos e levando conosco para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida material, tentando relembrar e tentando aplicar dentro das nossas vidas, das nossas existências. E através desse exercício a gente possa evoluir um pouco mais, abrir mais nossas mentes, desenvolver os nossos próprios conceitos, discutir esses conceitos com os nossos colegas em casa e assim encontrar a nossa paz, a nossa harmonia interna, abrindo nosso coração para aquelas pessoas que estão à nossa volta, através dessa inspiração, dessa intuição, da espiritualidade que vai poder chegar até nós, à medida que nós promovamos essa abertura da nossa mente. Esse é o nosso processo de crescimento. E por isso vamos agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, aquele que nos dá a oportunidade de estarmos aqui a cada dia, a cada existência, durante muitas existências, através do nosso livre-arbítrio, procurando o nosso caminho e, acima de tudo, ajudando o próximo. Graças a Deus.